vertentes importantes. Ele traz algumas avaliações importantes. Teve igreja que ele olhou e viu que era muito boa, mas faltava algumas coisas. Teve outras igrejas que se julgavam ser ricas, e a princípio era, mas para Jesus era totalmente pobre. Tinha outras que se afastaram da verdade. Então, Jesus, olhando para aquelas igrejas, ele teve um diagnóstico correto, verdadeiro, sobre como ele via aquelas igrejas. E eu quero contextualizar com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida. Não estou falando de instituição, né, de CNPJ, eu não estou dizendo isso. Estou falando de igreja, nós sendo igreja do Senhor. Quando o Senhor olha para nós, como ele vê. Então, é baseado nessa ideia, né, desse sermão, que eu gostaria de trazer para todos nós. Né? Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre a igreja de Éfesos. Né? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Isso, versículo 7. Capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7, que diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso ensino desta noite, para que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma poderosa. Pai de amor e de bondade, de infinita misericórdia e amor, queremos louvar o nome da sua eterna glória, Senhor, e agradecer-te por todas as tuas grandes obras, Senhor. Mais uma terça-feira, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos como a tua igreja, Senhor, diante da tua eterna face, para aprender a tua palavra, Senhor. De mim mesmo não tenho, ó Pai, nada para dar aos teus filhos, a não ser o conhecimento adquirido que o Senhor, assim, Senhor, por tua infinita misericórdia e bondade, me agraciaste, Senhor. Mas ela, sem, ó Pai eterno, a tua graça e unção, não tem valor nenhum, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor, por tua misericórdia, fala conosco, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas, revela-nos a tua vontade. Ó Pai, a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz, Senhor, quando cair ao coração. Por isso eu te peço, Senhor querido, que o ladrão da semente, Senhor, não tenha, Senhor, poder de roubar a semente que será semeada hoje, mas que ela possa multiplicar, germinar, Senhor, e produzir frutos dignos de arrependimento. Abençoe a todos quantos, ó Pai, estão conosco aqui. Aqueles que estão com alguma dificuldade, estão correndo para se conectar, que o Senhor ajude também, Senhor. Ó Pai, e por tua infinita misericórdia, usa-nos para a glória do teu nome. Nos abençoa, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O que Jesus vê quando olha para nós? Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus,
durante o mês passado, né, as 2 últimas terças-feiras, nós refletimos sobre uma pergunta extremamente importante. Nós falamos entre a terra e o céu. Qual é a nossa prioridade? Meditamos nas palavras de Jesus Cristo em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Falamos sobre Marta, Maria, falamos sobre Neemias e a restauração espiritual do povo, falamos sobre as festas do tabernáculo, sobre a cabana, quando Israel voltou a habitar em cabanas, para lembrar que era um povo peregrino, enfim, que a sua esperança não estava nas coisas passageiras desta vida. Trouxemos todo um contexto, mostramos toda a história, a advertência que Jesus nos deu através da sua palavra, mas não podemos ser somente ouvintes, não podemos só adquirir conhecimento e não praticar aquilo que temos ouvido. E diante disso, eu passei a analisar e a ver o que será que Jesus vê quando ele olha para mim. Será que Jesus ele vê realmente aquilo que eu penso que eu sou? Ou que as pessoas pensam que eu sou? Será que diante de Deus, Jesus olhando, será que ele se agrada, ele vê? Você já parou para pensar, se Jesus olhar para você, o que será que ele vê? As intenções da mente, do coração, as falas, as atitudes, as ações. Porque existe uma grande diferença entre aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e aquilo que Cristo vê. Existe uma diferença entre a aparência espiritual e a realidade espiritual. Existe uma diferença entre a avaliação dos homens e a avaliação daquele que sonda os corações. E para iniciar essa pregação, esse ensino, essa reflexão, essa palavra, nós vamos até a primeira igreja mencionada em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Para compreender esta carta, primeiro precisamos compreender o que era Éfeso, entender a cidade, entender como foi formada aquela igreja. Porque nesse período, quando Jesus ele traz essa exposição para que João escrevesse isso, tinham se passado 40 anos desde quando Paulo ele plantou a igreja em Éfeso. Veja que analisando, Jesus ele olha para aquela igreja e diz: porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. Porque certamente eu virei contra ti, e se vocês não se arrependerem, eu tirarei o castiçal do meio de vocês, e vocês não existirão mais. E é um ato importante, e culto de ensino é isso. A gente que é pentecostal, a gente ama pregações pentecostais. Se as pessoas querem aprender, não é no culto de domingo que se aprende. Você vai ter uma palavra pentecostal, uma palavra direcionada ao tema do culto, mas para aprender é culto de ensino mesmo. E nós passamos a olhar. Essa pergunta tem que ecoar na minha cabeça todo dia. O que Jesus vê em mim quando ele olha? Porque a gente olha para as pessoas e muitas vezes, e a gente, o ser humano é assim, e Jesus, e Deus disse isso para Samuel: Samuel, o homem vê o que está do lado de fora, porém eu conheço o coração dos filhos dos homens. A gente vê a aparência, o estereótipo, mas é Cristo que conhece a gente por dentro. Então, para iniciar essa pregação durante esse mês, primeira coisa que eu tenho que entender é o que era a igreja de Éfeso. Para compreender essa carta, eu preciso compreender a cidade de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes naquele período da Ásia Menor. Era um grande centro cultural, político,
religioso, comercial, tinha um polo de comércio muito forte. Era uma cidade muito importante do Império Romano. O seu porto movimentava riquezas vindas de diversas partes do mundo conhecido na época. Mas a sua principal característica era o forte paganismo, a crença, o ocultismo. Ali estava localizado o famoso templo de Ártemis, chamado pelos romanos de Diana, a deusa ou a divindade associada à fertilidade, ao sexo e acompanhada, né, e amplamente adorada em toda aquela região. O templo, para você ter uma ideia, era tão grandioso, era tão lindo, era tão famoso, que foi considerado uma das 7 maiores maravilhas do mundo antigo. A economia da cidade, ela girava em torno daquele sistema religioso. Portanto, quando o evangelho chega em Éfeso, ele não confrontou apenas uma, vamos dizer assim, uma religião, mas ele confrontou todo um sistema cultural, espiritual e econômico. E foi exatamente nesse ambiente que Deus levantou uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Em Atos, capítulo 19, encontramos o relato do mover poderoso de Deus em Éfeso. Paulo, ele permanece ali, ele pastoreia a igreja de Éfeso por 3 anos, Atos capítulo 20, versículo 31, um dos períodos mais longos de seu ministério em uma única cidade. Durante esse tempo, o evangelho, ele produziu na cidade de Éfeso uma transformação tão profunda que a Bíblia mostra, a história mostra, né, que muitos dos que praticavam o ocultismo, o que eles fizeram? Eles traziam na praça pública os livros, né, do ocultismo, os livros pagãos que eles seguiam e queimavam publicamente por conta da ação do evangelho, por conta do poder do evangelho, a ação do Espírito Santo. Foi um mover muito grande. Atos 19, 19 afirma que o valor daqueles livros era de 50 mil moedas de prata, ou seja, era uma verdadeira fortuna. A igreja de Éfeso, ela nasce em meio ao arrependimento, a renúncia, a transformação genuína de vidas. Além disso, poucas igrejas receberam tantos privilégios espirituais quanto Éfeso. Paulo ensinou ali por 3 anos. Timóteo pastoreou aquela igreja. Anos depois, o João que escreveu o Apocalipse, ele exerceu uma forte influência, humanamente falando, era uma igreja que possuía tudo para permanecer firme. E é tão interessante que Paulo, você vai ver isso registrado em Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30, antes dele ir embora, ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso e faz uma advertência àqueles homens, uma orientação. Ele declara que os falsos mestres se levantariam assim que ele fosse embora. Os falsos mestres se levantariam para tentar corromper a fé do povo de Deus. Aí, quando a gente chega em Apocalipse, capítulo de número 22, ou capítulo de número 20, capítulo de número 2, melhor dizendo, descobrimos que a igreja, né, levou essa advertência que Paulo deu é muito sério. Quando Paulo, no porto da cidade de Éfeso, vai se despedir ele chama os presbíteros e olha, toma cuidado, porque assim que eu partir, virão muitos falsos querendo ensinar, querendo corromper a fé de vocês, mas vocês mantêm firme
na sã doutrina. Aí, quando a gente chega no Apocalipse, capítulo 2, a gente descobre que a igreja, ela levou essa advertência muito a sério. Jesus, ele elogia Éfeso. Por quê? Porque Éfeso examinava aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Elogia, por quê? Porque não tolerava homens maus. Elogia por quê? Porque eles rejeitavam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Segundo testemunhos mais antigos da igreja, os nicolaítas seguiam um tal de Nicolau, que era o ex-presbítero da igreja, que defendia uma acomodação entre o cristianismo e a cultura pagã. O que eles ensinavam? Eles ensinavam que era possível ser crente e ser do mundo. Era possível ser crente, era possível ser crente e praticar, por exemplo, imoralidades, idolatrias, sem comprometer a fé. Eles podiam estar dentro da igreja e, ao mesmo tempo, praticar as coisas que o mundo pagão, na época, oferecia, sem corromper ou comprometer a fé. Em outras palavras, eles tentavam fazer o quê? Misturar aquilo que Deus havia separado. Cristo, ele elogia Éfeso, porque ele combateu esse erro. Ela não negociou, a igreja não negociou a verdade. Ela não se curvou à pressão da cultura. Ela permaneceu firme na defesa da sã doutrina. Veja que interessante. E é exatamente aqui que encontramos algo impressionante. A igreja, ela venceu a batalha contra os falsos ensinos. A igreja venceu a batalha contra os falsos mestres. A igreja de Éfeso venceu a batalha contra os nicolaítas. Mas havia uma batalha que ela estava perdendo sem perceber. Por isso, depois de tantos elogios, Jesus ele faz uma das declarações mais fortes de toda a Escritura. Veja o que ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é essa a pergunta que precisamos responder hoje. Como uma igreja tão privilegiada, tão bem ensinada, tão firme doutrinariamente chegou ao ponto de ouvir uma repreensão tão séria do próprio Senhor Jesus Cristo? Você vê os versículos, Jesus ele elogia Éfeso. Era uma igreja que venceu a batalha contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, contra aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, contra os nicolaítas. Mas ela estava perdendo uma batalha sem perceber. Jesus olha e diz: eu tenho, porém, contra vocês o quê? Que deixaste o primeiro amor. Primeira coisa, primeira pergunta: é possível preservar a verdade e ainda perder o primeiro amor? Depois de apresentar todos os elogios à igreja de Éfeso, Jesus ele faz uma declaração que muda completamente o rumo da carta. Ele diz, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Observe, amados, o que Cristo não está falando, observe que Cristo ele não está falando com uma igreja herética, que pregava a heresia. Ele não está falando com uma igreja que vivia de modismo. Não! Jesus ele está falando com uma igreja que preservou a sã doutrina, que levou a sério a orientação que Paulo diz, que lutou contra os falsos obreiros, os falsos apóstolos, os falsos ensinos. É esse cenário. Ele não estava falando com uma igreja liberal, com uma igreja
que praticavam um sincretismo religioso. Não, não estava falando com uma igreja que abandonou as escrituras. Não, muito pelo contrário. Nos versículos anteriores, ele elogia justamente a firmeza doutrinária daquela igreja. Eles examinaram os falsos apóstolos. Eles rejeitaram os nicolaítas. Eles não toleravam homens maus. Eles permaneciam firmes na defesa da fé. E é exatamente isso que torna essa repreensão tão assustadora. Quando Jesus olha para nós, o que ele vê? Igreja amada. Jesus estava olhando para a igreja de Éfeso. Ele estava olhando para uma igreja que permanecia firme nos ensinamentos, nas doutrinas, em tudo. Não era uma igreja herege, não. É por isso que, se você olhar e ver, isso torna mais assustador a repreensão, porque ela nos ensina uma verdade que muitos cristãos jamais imaginariam. É possível defender a verdade sem viver a plenitude do relacionamento com Cristo. Para entender isso, precisamos voltar alguns anos na história daquela igreja. Quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, aproximadamente 40 anos antes do Apocalipse, encontramos o quê? Uma igreja vibrante, madura e profundamente comprometida com Deus. Logo no início da carta de Efésios, no capítulo 1, no verso 15, Paulo ele faz uma declaração impressionante para a igreja. Ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor com todos os santos. Veja, observe as duas características destacadas por Paulo nessa carta. Primeiro, fé em Cristo. Era uma igreja que tinha fé em Cristo. Segunda característica, amor pelas pessoas, pelos santos. Aquela igreja era conhecida não apenas por sua doutrina correta, pelo ensinamento correto, pela perseverança na palavra viva, verdadeira e eficaz, mas também pela manifestação prática do quê? Do amor cristão. Paulo ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Paulo ele não elogia apenas aquilo que eles acreditavam, ele elogia aquilo que eles viviam. Esse era o espelho da igreja de Éfeso. Mas agora, quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 2, algo mudou, irmão. A doutrina permaneceu. Jesus ele estava elogiando a doutrina. A vigilância permaneceu. A resistência aos falsos ensinamentos e aos falsos mestres também permaneceu. Mas Jesus afirma que algo precioso havia sido abandonado por eles. O primeiro amor. E é aqui que precisamos tomar cuidado com uma interpretação superficial apenas. Muitas vezes ouvimos que perder o primeiro amor significa deixar de sentir emoções do início da conversão. Mas o texto parece apontar para algo muito mais profundo. Jesus ele não diz: perdestes a emoção. Não. Jesus não diz: perdestes o entusiasmo. Não. Um cristão pode frequentar todos os cultos e ainda assim estar distante de Deus. É exatamente por isso que a advertência de Cristo é tão séria. Ele não está corrigindo um erro periférico somente. Ele está falando que aquilo que sustenta toda a vida cristã. Porque o cristianismo não começa com doutrinas, não começa com instituições,
Não começa com tradições. O cristianismo começa com uma pessoa, Jesus Cristo. É aí que começa o cristianismo. E quando Cristo ele deixa de ocupar o centro da nossa vida, ainda que muitas coisas permaneçam funcionando externamente, algo essencial já começou a se perder internamente dentro da gente. E é tão assustador isso, que Jesus ele está mostrando uma igreja que permanecia na doutrina, e uma doutrina verdadeira. Era uma igreja vigilante, era uma igreja que resistia os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Mas Jesus afirma que algo tinha sido abandonado. Quando Cristo deixa de ocupar o centro, ainda que as coisas funcionem, ainda que vamos à igreja, ainda que levamos a sério, né, o ser cristão ou o ser crente, cumprimos com as nossas responsabilidades, oramos, mas quando Cristo deixa de ocupar esse centro importante da nossa vida, muitas coisas começam a se perder dentro da gente. Por isso, a pergunta que essa igreja precisava responder não era: estamos combatendo os falsos mestres? Não, eles estavam combatendo. Jesus elogia isso. Eles já faziam isso. A pergunta era: Jesus ainda ocupa o mesmo lugar em nosso coração que ocupava quando tudo começou? Algo importante tinha se perdido. Se Jesus olha para nós hoje, o que ele vê? Será que ele vê o retrato da igreja de Éfeso em nós? Permanecemos na sã doutrina, procuramos viver a verdade do evangelho, combatemos os falsos ensinamentos, os falsos mestres, as heresias. Mas será que ele ainda é o centro? Ou isso tem se perdido? Jesus ainda ocupa o mesmo lugar em nosso coração de quando tudo começou? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes que nós precisamos responder nesses dias atuais. Jesus diz: deixaste o teu primeiro amor. A palavra amor aqui, amados, aponta para relacionamento, aponta para devoção, prioridade, centralidade. Em outras palavras, Cristo continua presente na igreja, mas já não ocupa o mesmo lugar que ocupava antes. E essa é uma das tragédias mais silenciosas na vida espiritual de alguém. Pode dizer: não, mas eu fujo da aparência do mal, eu isso e aquilo, mas Cristo ocupa de fato o primeiro lugar, o centro de tudo dentro de você. Porque a igreja de Éfeso, quando Jesus olha para ela, Jesus ele tece muitos elogios para ela. Vocês guardaram a verdade, a sã doutrina. Vocês recusam os homens maus. Vocês não aceitam aqueles que dizem ser e não são. Vocês colocaram para fora os nicolaítas. Vocês isso, vocês aquilo. Jesus ele reconhece
Mas ele diz, mas porém eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus está dizendo, eu já não sou mais o centro disso. A igreja está funcionando porque o sistema se acostumou a funcionar assim. É como nós nos acostumamos muitas vezes a orar, a ler a Bíblia. Mas com que intenção? Num sistema meramente automático, porque a gente aprendeu assim. Porque a gente sabe que tem que ser assim. Alguns por medo de não ser assim. Percebe? Jesus, ele olha e reconhece tudo aquilo de bom que a igreja de Éfeso tem feito. Só que ele disse, deixaste o teu primeiro amor. E a palavra amor aqui aponta para relacionamento, para devoção, prioridade, centralidade. Cristo continua presente, mas já não ocupa o mesmo lugar que ocupava antes. Que lugar que Cristo ocupa na minha vida, na tua vida. Ele ocupa o mesmo lugar que ocupava antes. Porque Jesus está olhando para a igreja de Éfeso e está reconhecendo tudo de bom que eles fizeram. Só que existia alguma coisa que eles começaram a perder sem perceber como Jesus nos vê, como Jesus te vê quando ele olha para você. Será que o retrato de Éfeso está estampado em você? E essa é uma das tragédias mais silenciosas que pode acontecer na nossa vida espiritual. Porque ninguém, amados, eu sempre disse isso, ninguém abandona Cristo de uma vez. Ninguém acorda pela manhã decidido perder a comunhão com Deus. Não! O processo normalmente é lento. Primeiro, a comunhão deixa de ser prioridade. Depois, a oração se torna apenas uma obrigação. Depois, a leitura bíblica se transforma apenas numa rotina quando faz. Depois, o serviço substitui a intimidade. Eu estou mais preocupado com a obra de Deus do que o Deus da obra. Percebe? Eu estou mais preocupado com o meu título, com o meu cargo, com aquilo que disseram que era, que eu fui chamado para fazer, do que com aquele que me chamou. Essa palavra, ela é reflexiva. Jesus, ele reconhece o que Éfeso era. Uma igreja doutrinada, corretamente, combatia a heresia, botava para fora os nicolaítas, não passava a mão nos homens, na cabeça dos homens maus, não. Repugnava aqueles que se dizia ser apóstolo e não era. Tudo isso uma orientação do apóstolo Paulo quando ele foi embora de Éfeso. A igreja seguiu piamente a orientação. Só que Jesus olha para eles e diz, porém eu tenho contra vocês que abandonaste o primeiro amor. Ninguém acorda pela manhã decidido perder a comunhão com Deus. Ninguém se afasta ou abandona de Cristo de uma vez só. Isso acontece, é um processo lento e às vezes as pessoas não percebem. Depois, a atividade, ela substitui o relacionamento com Deus. E sem perceber, a pessoa continua servindo ao Senhor, sem desfrutar da mesma proximidade que possuía anteriormente. Quando Paulo escreve há 40 anos atrás, a igreja de Éfeso, ele fala, olha, eu tenho que dizer para vocês, porque eu escuto falar da fé que vocês têm
no Senhor. E não só isso, do amor com quem com que vocês amam uns aos outros. Eles partilhavam de uma grande verdade. 40 anos depois, Apocalipse capítulo 2, Jesus olha, elogia, traz à tona tudo aquilo de bom. Só que ele diz, mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Ninguém deixa da noite para o dia, irmãos. Ninguém abandona da noite para o dia. Se Jesus olhar para você agora, como ele te vê? Ele estava olhando para Éfeso, e por isso que ele estava dizendo, sou eu, é você, somos nós. Será que o retrato de Éfeso está estampado na minha vida? E sem perceber, a pessoa continua servindo, sem desfrutar da mesma proximidade que tinha antigamente. Foi exatamente esse perigo que Jesus ele denunciou nos líderes religiosos da época. Em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus ele declarou assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, os fariseus conheciam as escrituras, sabiam a lei, conheciam os profetas, discutiam teologia, mas perderam aquilo para o qual toda a escritura apontava, o próprio Cristo. O problema deles não era a falta de conhecimento, não. Era a falta de relacionamento. E aqui existe essa advertência extremamente atual para nós hoje. Porque conhecimento é importante. Doutrina é essencial. E doutrina que eu estou dizendo é ensinamento. Eu não estou dizendo de uso e costume, do cabelo, do brinco, da saia, da maquiagem, do batom, da bermuda. Eu não estou dizendo disso. Estou dizendo do ensino, da sã doutrina. Defender a verdade é importantíssimo. Combater os falsos ensinos, os falsos mestres, é importante. A própria igreja de Éfeso foi elogiada por fazer tudo isso. Mas nenhuma dessas coisas pode substituir a comunhão com Cristo. Uma igreja pode ter excelente doutrina e assim mesmo adoecer espiritualmente. Às vezes as pessoas questionam, mas a igreja era tão estruturada, o pastor ensinava tanto, o pastor era zeloso no ensino. Não era falta de ensino. É o retrato de Éfeso. Se afastou. Uma igreja pode ter excelente doutrina, ensinamento, e ainda assim adoecer espiritualmente. Um pregador pode conhecer profundamente a Bíblia e ainda assim esfriar espiritualmente. A primeira coisa que a gente vê aqui é possível preservar a verdade e ainda assim perder o primeiro amor. Percebe? E o primeiro amor aqui não é retratado nas emoções. Porque antigamente você chorava, sentia, e hoje não. Vai muito mais profundo do que isso, irmão. Vai muito mais profundo. Aqui está falando de relacionamento, de centralidade, de Cristo. A segunda coisa aqui é que toda queda espiritual começa muito antes
de ser percebida. Vou repetir. Toda queda espiritual começa muito antes de ser percebida. Uma das características mais perigosas do declínio de alguma pessoa, espiritualmente falando, é que ela raramente acontece de forma repentina. Quando lemos a história, por exemplo, de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo número 11, encontramos um momento em que ele cai no erro, no pecado com Batseba. Mas a queda não começou ali naquele terraço. Não. O terraço apenas revelou um processo que já estava acontecendo. O texto começa dizendo, 2 Samuel, capítulo número 11, no tempo em que os reis saíam à guerra, ficou Davi em Jerusalém, enquanto seus soldados estavam cumprindo o seu dever, porque era aquele tempo em que as pessoas, em que os soldados, em que os reis saíam à guerra. Davi decidiu ficar em casa. Davi estava onde? Enquanto os seus homens, os soldados, o exército estava cumprindo o dever. Ele estava onde não deveria estar. A queda começou muito antes do erro, do pecado, do adultério dele. Da mesma forma, aconteceu em Éfeso. Apocalipse 2 não registra o início da queda, registra o momento em que Cristo a expõe. O processo já estava em andamento. Durante anos, a igreja continuou funcionando. Os cultos continuaram, a liderança continuou, o ensino continuou, a defesa da verdade continuou, mas o coração começou a mudar. Veja, é um processo. A queda espiritual, ela começa antes de ser percebida. A igreja continuou funcionando, defendendo a sã doutrina. A liderança continuou, os cultos também, o ensino continuou, a defesa continuou, mas o coração da igreja começou a mudar. É exatamente assim que acontece na vida espiritual. O afastamento de Deus normalmente não começa com grandes pecados, começa com pequenas perdas. É devagar, irmãos. Primeiro perde-se a sensibilidade, depois perde-se a vigilância. É tudo um processo. Depois perde-se a intensidade na comunhão, depois perde-se a consciência da dependência de Deus. E quando a pessoa dá por si, quando a pessoa começa a perceber, já está muito distante do lugar onde um dia esteve. Não é da noite para o dia. É todo um processo. A pessoa perde um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas ela continua acreditando em Cristo, fazendo o que precisa fazer, orando, mas cada dia vai perdendo alguma coisa. Se Jesus olhar para nós hoje, o que ele vê? E Jesus, ele não julga segundo a aparência. O texto diz que ele conhece o coração. Uma coisa é reputação. O que é reputação? O que os outros dizem quem nós somos. Isso é reputação. E aí, a reputação depende muito de quem fala. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, só que quem estiver falando não gostar de você, ele vai querer pintar você como a pior pessoa. Então, reputação, pouco importa. É o que os outros dizem. Caráter é aquilo que Deus sabe, quem eu sou. Reputação é o que os outros dizem. E os que os outros dizem depende muito quem é que está dizendo. Você pode ser maravilhoso,
um servo do Senhor. Só que na boca de quem não presta, ou na boca de quem não presta, ninguém vale nada. Essa é a grande verdade. O problema não é de quem tá, não é quem está sendo falado, o problema é quem está falando. A Bíblia diz que não sai duas fontes, ou numa fonte não sai dois tipos de água, ou vai jorrar um tipo de água, agora dois tipos não tem como. Percebe? Então, reputação é o que os outros dizem. É o juízo de valor que a pessoa faz. É o julgamento que a pessoa dá. Talvez é porque teve um problema com você e não gosta de você. Aí, não gostando de você, vai querer com que as outras pessoas também não gostem de você. Então, reputação é isso. E quem vive a vida inteira para agradar a reputação dos outros, que os outros dizem, você não vai viver, meu irmão. Porque você pode ter certeza. Aí entra aquele adágio popular que as pessoas dizem. Você pode fazer o bem 99% da sua vida inteira. O dia que você fizer uma coisa que a outra pessoa julgou ser mal, você vai ser visto por aquilo. E ainda não é que você fez mal, é o que a pessoa julgou ser mal. Então, reputação é isso. Agora, caráter, ele sabe quem você é. É por isso que Deus ele dá a repreensão a Samuel quando passa o filho de Jessé, e Samuel olha e fala, certamente é esse daí. Deus olha para ele e fala, não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora. Eu conheço o coração, o interior. Percebe? Então, eu preciso entender isto. É devagar. A igreja de Éfeso estava funcionando perfeito. Tanto é que Jesus ele elogia. Só que Jesus diz, eu tenho uma coisa contra vocês. O quê? Perderam o primeiro amor. Perderam. Perderam. E não é da noite para o dia. É tempo. É paulatina. Vai perdendo. Perde um pouco hoje, um pouco amanhã. Vai olhando isso, olhando aquilo. Vai se decepcionando aqui, decepcionando. Cristo ele vai ficando para fora. É por isso que o escritor diz, olhando, o escritor aos Hebreus diz, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a instrução bíblica. Eu tenho que olhar somente para Jesus, porque se eu ficar olhando as coisas, eu vou perdendo o primeiro amor. Eu posso funcionar muito bem, defender a fé, defender a sã doutrina, ensinar com intrepidez, mas eu vou me afastando, me afastando, me afastando. Não é assim da noite, é com pequenas perdas. Eu perdo a sensibilidade do espírito, depois eu perdo a vigilância. Depois eu começo a perder a intensidade daquela comunhão que eu tinha com Cristo. Depois eu começo a perder a consciência da dependência de Deus. Eu começo a fazer como se Deus não existisse mais para mim. Eu não oro. Eu não peço a Deus a direção. Eu só faço. E quando a pessoa percebe, já está muito distante do lugar que um dia esteve. Escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 12, ele diz, vede, meus irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. Observe que ele não fala de um afastamento instantâneo, ele fala de um processo, um coração que lentamente se afasta do Deus vivo. É exatamente isso que Jesus ele está revelando em Éfeso. A igreja continuava olhando para si mesmo e vendo estabilidade. Cristo olhava para ela e viu que declínio.
Aí as pessoas, não, eu não, eu tô bem, eu tô bem. Minha vida tá bem. Ela tá olhando para ela e dizendo que a vida dela tá bem. E ela tá declinando. A igreja de Éfeso olhava para ela e falava, não, estamos bem. Continuamos crendo, pregando a verdade, combatendo as heresias, combatendo os falsos profetas, combatendo tudo de errado. Aí vem Jesus, olha para eles e diz, porém, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão perdendo, ou vocês perderam, deixaram o primeiro amor. A igreja olhava nela mesma e via estabilidade. Cristo olhava e via declínio. A igreja via trabalho. Cristo viu o quê? Perda. A igreja via atividade. Cristo viu o quê? Distância. A igreja via ortodoxia, aquilo que não muda. A doutrina era fiel, não mudava. Cristo viu uma queda que ninguém mais estava percebendo. E isso nos ensina uma verdade fundamental. Nem sempre, amados, aquilo que os homens consideram sucesso espiritual corresponde à avaliação de Cristo. Por isso que a pergunta esse mês é essa. E a gente vai traçar as igrejas da Ásia. A gente vai olhar e ver como Cristo olhava as igrejas da Ásia e qual era o diagnóstico que ele tinha daquelas igrejas. Cristo olhando para nós hoje, o que será que ele vê? Hã? E a gente se escusa nisso. Não, eu continuo ensinando, pregando, tem sido uma bênção, mas e aí? Será que eu não estou afastado? Será que eu não estou igual à igreja de Éfeso? Defendendo a sã doutrina, as heresias, os falsos profetas. Aí Jesus vai olhar para mim, tu deixaste o primeiro amor. Está falando de relacionamento com ele. As coisas funcionam, a igreja funcionava. E Jesus elogiou as coisas boas, as coisas que eles fizeram. Mas eu tenho, porém, contra vocês o quê? Que vocês deixaram o primeiro amor. É paulatino, a igreja via eles trabalhando, Cristo via perda. A igreja via atividade, Cristo via distância. A igreja via ortodoxia, não mudava a doutrina. Cristo via uma queda que ninguém estava percebendo. Nem sempre aquilo que os homens consideram sucesso espiritual corresponde à avaliação de Cristo, à avaliação do céu, irmãos. Tem um monte de gente batendo no peito, dizendo, arrasei, sou crente de encardir, arrasei, e isso, Deus me usou e aconteceu. E Deus está olhando e falando, deixaste o primeiro amor. Eu já não sento mais no trono do teu coração. Hoje quem senta no trono é você. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Eu já citei aqui, quando Samuel foi ungir o futuro rei de Israel, está lá em 1 Samuel, capítulo número 16. Ele olhou para Eliabe, o filho de Jessé, e pensou, certamente, essa palavra certamente, no original, significa sem medo de errar, sem sombra de dúvida, está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus responde para ele e diz, o homem vê o exterior, porém eu vejo o interior, o coração. Quem realmente é. O problema é que nós avaliamos pela aparência. Deus avalia pela realidade. Os homens enxergam resultados. Deus enxerga as motivações
exatas, corretas, verdadeiras. Os homens observam estrutura, Deus observa o coração. E talvez seja exatamente, amados, por isso que essa carta continua tão atual hoje. As pessoas se encantam pelo grito, pelo pulo, pela profecia. E Deus é aquele que vê lá dentro. E Deus é aquele que sonda o pensamento, a intenção, a real motivação de tudo aquilo. Vivemos em uma época em que muitas vezes medimos a espiritualidade por números, por programas, por visibilidade, por desempenho, por aquilo que os outros dizem. Mas Cristo continua olhando para aquilo que ninguém consegue ver. Ele continua olhando para a devoção, para a humildade, para a entrega, para a sinceridade, para a comunhão, para a dependência, para a centralidade que ele ocupa em nossas vidas. E aqui encontramos um dos maiores perigos espirituais dos últimos dias. O perigo de nos acostumarmos, irmãos, com uma rotina religiosa. Esse é o grande perigo. Porque existe uma diferença entre servir a Deus e apenas manter uma rotina religiosa. Porque existe uma diferença entre servir a Deus e apenas manter essa rotina. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. Jó, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, depois de tudo isso, eu te conheço de estar contigo. Existe uma diferença enorme entre trabalhar para Deus e viver em comunhão com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Jesus, ele elogia tudo de bom que a igreja fazia. Mas ele olha e diz, porém eu tenho contra ti, deixaste o primeiro amor. Eles continuavam fazendo muitas coisas certas, mas já não estava no mesmo lugar espiritual onde estiveram anteriormente. Por isso que depois que Jesus disse, deixaste o primeiro amor, o que ele disse? Lembra-te de onde caíste. Porque o primeiro passo para a restauração é reconhecer a realidade da nossa condição, irmãos. Ninguém busca cura enquanto não acredita estar saudável. Se você acreditar estar saudável, você não vai procurar uma cura. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Enquanto você entender isso, você está bem. Para que você vai procurar uma cura? O primeiro passo para a restauração sempre é reconhecer a nossa realidade, a nossa condição. Foi por isso que Jesus, ele mostra tudo de bom que a igreja estava fazendo, mas ele diz, eu tenho uma coisa contra vocês. Deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Ninguém vai buscar a cura enquanto acreditar estar saudável. Ninguém busca a restauração enquanto acreditar está firme. Ninguém volta para Deus enquanto acredita que nunca se afastou, irmãos. Por isso que Cristo convida aquela igreja a olhar para quê? Para trás.
Olha o que ele diz: lembra-te de onde caíste. Jesus, ele convida eles a olhar para trás, a lembrar, a comparar, a reconhecer que algo precioso havia sido perdido. A gente precisa todo instante fazer comparações, irmão. Se você não tem hoje mais desejo em orar, em ler, em ouvir louvor, você tem que olhar para trás. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu caí? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes hoje. Estamos mais próximos de Cristo do que estávamos há alguns anos, ou apenas estamos acostumados com uma vida religiosa? Você está mais próximo de Cristo hoje do que há alguns anos atrás? Ou você simplesmente se acostumou com esse processo, com essa, vamos dizer assim, com essa vida religiosa? É por isso que Jesus olha para ele, para a igreja de Éfeso, e fala: o que eu tenho contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Lembra-te, olha para trás. Olha como vocês faziam, como vocês fazem hoje. Lembra-te de onde caíste. A pergunta é essa: estamos mais próximos hoje de Cristo do que estávamos há alguns anos atrás, ou apenas estamos acostumados com a vida religiosa? Terceira coisa, já estou encerrando, que eu aprendo aqui, quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, e a pergunta é essa: o que Jesus vê quando olha para nós? Hã? A terceira coisa que eu aprendo é que o caminho da restauração, ela passa por três ações: lembrar, arrepender-se e voltar. Quando observamos a ordem dada por Cristo, percebemos que ela não é aleatória. Existe uma sequência espiritual. Primeiro, lembra, depois arrepende-se, depois volta e pratica. Essa é a sequência. E continua sendo a mesma para qualquer pessoa que deseja o quê? A restauração espiritual. A primeira ordem, lembra-te. Essa foi a primeira ordem. Lembra-te, pois, de onde caíste. Por que começar pela memória? Porque o ser humano tem uma incrível capacidade, amado, de se acostumar com as condições que vive. As pessoas se acostumam com o ambiente, se acostumam com a miséria, se acostumam com as condições. No nosso caso, que a gente está falando espiritualmente falando, se acostuma, né, com as condições espirituais ruins, com o passar do tempo. Aquilo que antes incomodava passa a parecer normal. Aquilo que antes nos entristecia já não nos afeta. Aquilo que antes percebíamos como distanciamento de Deus passa a ser aceito como rotina, irmãos. Por isso que Jesus manda olhar para trás. Ele não manda olhar para trás para viver preso ao passado, não, mas para fazer comparação. Como Jesus nos vê hoje olhando. E se ele olhar para você e diz: lembra-te, olha para trás. O que Cristo representa hoje para você e o que ele representava antes? Qual é a tua comunhão com ele hoje e a tua comunhão antes? Era isso que Cristo estava falando para a igreja de Éfeso. Oh, lembra-te. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te o que deixaste de fazer.
Lembra-te do que você não faz mais. Você fazia antes, por que não faz hoje? A ordem era começar na memória. A gente tem essa capacidade, infelizmente, de se acomodar com as condições que vivemos. E no âmbito espiritual é também. As pessoas se acostumam às condições espirituais ruins com o passar do tempo. Aquilo que antes incomodava passa a parecer normal. Aquilo que antes entristecia já não afeta. Aquilo que antes percebíamos que estava nos distanciando de Deus passa a ser aceito como rotina. É por isso que Jesus mandou olhar para trás. Não era para viver preso ao passado, mas era para fazer comparação. A igreja precisava lembrar como tudo começou. Precisava lembrar dos dias de Atos 19, quando o povo pagão daquela cidade, idólatra daquela cidade, ouvia o evangelho e se convertia, e diante da praça pública ia queimar os livros esotéricos, os livros pagãos, que custava caro, mas eles se converteram diante do Senhor e queimavam porque eles não queriam saber mais do mundo. Hoje se acostumaram. É normal, tá na igreja, tô no sistema, tô fazendo, mas eu tenho um pezinho lá fora também. O que incomodava antes, hoje já não incomoda. O que entristecia também, hoje virou rotina. Aquilo que afastava você, não, Jesus tem misericórdia. Clamava até o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder comigo, não, capeta. Hoje é normal, normalizou. Jesus ele não está mandando olhar para ficar preso no passado, mas é para fazer comparação. Como está a tua vida hoje e antes? A primeira ação para a restauração é lembrar. Lembra quando dobrava o joelho para orar? Para falar em mistério, então não precisava de muita coisa. Hoje, qual foi a última vez que você sentiu esse contato? Eu não estou dizendo de uma emoção fingida, não, eu estou dizendo real. Qual foi a última vez? Era uma fé viva, irmãos. Era uma fé real. Era uma fé exata, verdadeira. E hoje? Aleluias. A disposição que tinha de abandonar tudo por Cristo. E hoje? Não, isso é besteira. Deixei de viver minha vida. O que Jesus estava dizendo era isso. Precisava lembrar da alegria da salvação. Jesus olha para eles e fala: ei, vocês têm que lembrar da igreja de Atos 19, quando Paulo plantou vocês aí, quando as pessoas se convertiam, quando aconteciam os milagres, quando de fato as pessoas pagãs, idólatras, esotéricas recebiam o impacto da palavra e aceitavam a fé, da dependência do Espírito Santo, do amor pela palavra de Deus. E aqui encontramos um princípio importante. Muitas vezes não percebemos o quanto nos afastamos, porque paramos de comparar nossa condição atual com aquilo que Deus já fez em nossas vidas. E é exatamente por isso que Israel constantemente era chamado para lembrar. Se você pegar na história, lá no Antigo Testamento, muitas das festas que Deus instruía o povo
Era para eles lembrar do Egito, da onde Deus tinha tirado eles. Era para eles lembrar do deserto, da onde Deus tinha protegido e tirado eles de 40 anos. Lembrar da libertação, lembrar da aliança, porque a memória espiritual preserva a identidade espiritual, irmãos. Quando esquecemos aquilo que Deus fez, começamos a perder a consciência daquilo que devemos ser, irmãos. Quando a gente esquece daquilo que Deus fez, começamos a perder a consciência daquilo que devemos ser. É por isso que a ordem era essa. A ordem era essa. Lembra? Volte à dependência do Espírito Santo. Volte à obediência. Volte à prática daquilo que marcou sua caminhada com Deus. Muitas pessoas esperam que o fogo volte para então buscar a Deus. Mas frequentemente o fogo volta quando a pessoa retorna ao altar. Foi isso que aconteceu com Elias no Monte Carmelo. Antes do fogo cair, o que ele fez? Ele restaurou o altar. O altar estava quebrado. 1 Reis 18:30. Depois que ele restaurou o altar, colocou as coisas em ordem, ele clamou e o fogo desceu. O fogo veio depois. Primeiro veio a restauração, depois veio a manifestação. E talvez esse seja o erro de muitas pessoas. Elas querem experimentar novamente a presença de Deus sem reconstruir aquilo que foi abandonado. As pessoas querem, mas não querem reconstruir o que foi abandonado. Querem colher sem plantar. Querem fogo sem altar. Querem renovação sem arrependimento. Mas o caminho de Cristo continua sendo o mesmo. Lembra-te, arrepende-te e pratica. Então chegamos à pergunta que deve encerrar hoje essa mensagem, porque semana que vem tem mais. Quando Jesus olhou para Éfeso, ele viu o que ninguém mais estava vendo. A cidade via uma igreja respeitada. Os homens viam uma igreja firme. Os falsos mestres viam uma igreja difícil de enganar. Mas Jesus via um coração que estava se afastando. E talvez seja exatamente por isso que esta é a primeira carta que Jesus manda escrever entre as 7 igrejas da Ásia no Apocalipse. Porque antes de falar sobre perseguição, falar sobre tribulação, falar sobre juízo do anticristo ou evento futuro, Cristo ele começa falando sobre relacionamento. Antes de qualquer coisa, ele olha para o coração da sua igreja. E a pergunta que fica para nós não é como estava a igreja de Éfeso. A pergunta é como estamos nós? Estamos mais próximos de Cristo do que há 5, 10 anos atrás? Amamos mais a sua presença, temos mais fome da sua palavra, vivemos mais dependentes do Espírito Santo? Ou apenas nos tornamos mais experientes na igreja, na religião? Porque existe uma diferença entre envelhecer na igreja e amadurecer em Cristo. Será que nós só envelhecemos na igreja e não amadurecemos em Cristo? Tem uma diferença enorme. Existe uma diferença entre permanecer na congregação e permanecer nos pés do Senhor.
Existe uma diferença. A tragédia de Éfeso não foi abandonar a doutrina. Pelo contrário, eles foram elogiados. Foi deixar que a comunhão perdesse sua centralidade. Cristo saiu do centro. E o mesmo Cristo que repreendeu Éfeso continua chamando sua igreja hoje. Quem é a sua igreja? Nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não estou falando de denominação, não citei nem nome, eu estou falando de nós, como igreja. Jesus, ele olhava Éfeso e ele dá o diagnóstico de Éfeso. Jesus olha para nós hoje, como ele nos vê. Eu não estou falando de um pastor, de um ensinador, de um teólogo, de um irmão, de um profeta. Não. Não estou falando de uma instituição. Estou falando para cada um de nós hoje. Porque antes de perguntar sobre a igreja, Jesus pergunta sobre o coração. Antes de olhar a estrutura, ele olha para a alma. Que Deus nos ajude a responder honestamente hoje. Se Jesus olhasse para mim hoje, o que ele viria? Que essa mensagem venha satisfazer o teu coração, a tua alma. Alguém um dia disse para mim assim: eu acho engraçado que o senhor é um dos poucos pregadores que não fica pregando sobre receber, sobre vitória. Eu prego quando Deus manda. Mas eu acho muito mais importante eu ir para o céu sem receber o que eu gostaria do que eu ter a alegria de receber na terra aquilo que Deus não quer me dar. A palavra é o nosso alimento. Precisamos ter a nossa mente ativada, a nossa consciência ativada todos os dias. Porque se não tivermos a nossa consciência ativada todos os dias, podemos cometer os mesmos erros da igreja de Efésio. Ser muito bom na doutrina, combater os falsos ensinamentos, os falsos mestres, aqueles que se julgam ser e não são, mas mesmo assim, perder o primeiro amor. E a ordem dele hoje é: lembra-te. Lembra-te. Arrepende-te. E volta à prática. Você não pode só lembrar. Ah, Senhor, eu lembro, Senhor, que antigamente era diferente. Ele diz: arrepende. Arrepende do tempo que você deixou. E volta a praticar. Que Deus nos ajude, irmãos. E fica essa pergunta: se Jesus olhasse para mim hoje, para nós hoje, o que ele veria? Eu quero orar com vocês e por vocês nesta hora. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, na beleza da Tua eterna santidade, Senhor. Me alegro no Senhor e na força do Seu poder, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, de conscientização. Essa palavra, Senhor querido, que o Senhor nos deu hoje. O Senhor sabe o que precisamos ouvir. E o Senhor quis falar conosco hoje. Que não caia no esquecimento essa palavra, mas que o Teu Espírito nos faça lembrar de tudo o que aprendemos hoje aqui, Senhor. Não queremos, Senhor, ser elogiado apenas
por cumprir, Senhor, ritos, mas queremos, ó Pai, ser, Senhor, aprovados pela comunhão íntima e centralizada que temos com o Senhor. Perdoa as nossas negligências, ó Pai. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nos afastamos de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que ignoramos o Teu chamado e a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, todas as vezes que negligenciamos a Tua palavra, o momento da oração, trocamos, ó Pai. Aquilo que antes era tão importante, hoje deixou de ser. Aquilo que incomodava, não incomoda. Aquilo que sabíamos que distanciava-nos de Ti, hoje, Senhor, já não tem nenhuma relevância. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Com arrependimento pedimos e com humildade, Senhor, nos aproximamos de Ti. E pedimos a Ti, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Se o Senhor olha para nós hoje e vê o retrato da igreja de Éfeso em nós, que o Senhor nos ajude, Senhor. Porque o Senhor deu uma severa palavra ali, que voltaria, e que se eles não houvessem se arrependido, o Senhor tiraria o castiçal do meio deles. O castiçal era a Tua presença, Senhor. E eles não se arrependeram, Senhor. E hoje só sobrou ruínas do que um dia foi essa igreja, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. E que possamos com tremor e temor, Senhor querido, ó Pai, estar diante de Ti da forma como Te agrada. Guarda cada um como a menina dos Teus olhos e ajuda, Senhor, a lutar todos os momentos, Senhor, para manter o contato e a comunhão contigo. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero agradecer a presença de todos. Logo após o culto, eu peço que os irmãos que congregam conosco permaneçam aqui, né? Nós teremos aí uma breve reunião para falar a respeito de algum assunto importante, né? E aí a gente vai rapidamente, é coisa de 10 minutos no máximo, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Na próxima terça-feira, nós estaremos dando mais um diagnóstico daquilo que Deus olhou em alguma outra igreja e tirou a conclusão. Que possamos aprender e lutar e vencer em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o meu amor seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém. Que Deus em Cristo amém. Vos abençoe, os irmãos daqui permaneçam, os demais um forte abraço, uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome amém. De Jesus. Amém.